Olá, amigos e amigas do canal Universo Alfanumérico. Não nos vemos desde o ano passado, então em tempo, um feliz 2026 para vocês. E começo o ano trazendo para vocês um conto provocativo, intrigante e muito interessante do grande Lev Tolstói. Tolstói, filho de um conde de uma princesa e que chegou até a ser um senhor feudal, num determinado momento da vida dele, começou a questionar o acúmulo de riquezas e as tristezas do mundo, as dificuldades que as pessoas atravessavam. E foi nessa fase que ele escreveu esse romance, De Quanta Terra Precisa um Homem. Nesse romance, o nosso protagonista, chamado Parron, é um camponês que acha que se ele tivesse bastante terra, ele não teria medo de nada, nem do diabo. Só que o diabo acaba escutando a provocação dele e o diabo se dispõe a testá-lo, oferecendo a ele cada vez mais terra. Onde será que isso iria parar? Essa é uma bela parábola sobre a ambição desmedida. Vamos ao texto? Só mais um lembrete. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite. É só clicar no sininho para ser avisado das notificações. Se gostar do vídeo, curta, compartilhe. E se quiser ajudar o canal como membro apoiador, na descrição do vídeo também há instruções de como fazê-lo. Tá bom? Um abraço. Agora vamos lá. De quanta terra precisa um homem? Lev Tolstói. Capítulo 1. Uma irmã mais velha veio visitar sua irmã mais nova, que vivia no campo. A mais velha estava casada com um mercador da cidade, a mais nova com um camponês da aldeia. Enquanto conversavam, tomando chá, a mais velha começou a se gabar sobre as vantagens da vida na cidade, dizendo o quão confortáveis eles viviam por lá, que toda a gente andava bem vestida, que as filhas tinham belos vestidos, que se bebiam e comiam coisas maravilhosas, e que se ia ao teatro, a passeios e às festas. A irmã mais nova, um pouco ressentida, mostrou todos os inconvenientes da vida do comércio e destacou as vantagens da vida dos camponeses. Não trocaria a minha vida pela sua, disse ela. Podemos viver com alguma rudeza, mas pelo menos não estamos sempre ansiosos. Vocês vivem com mais conforto e mais elegância, mas ganham muitas vezes mais do que precisam e estão sempre em risco de perder tudo. Você conhece o provérbio: perda e ganho são como irmãos. Muitas vezes acontece de quem está rico num dia pode, no dia seguinte, implorar pelo pão. Nosso caminho é mais seguro. Embora a vida de um camponês não seja farta, é pelo menos longa. Nunca nos tornaremos ricos, mas sempre teremos o suficiente para comer. A irmã mais velha replicou com desdém. Suficiente? Sim, suficiente, se vocês se contentarem com a vida dos porcos e dos bezerros. Que sabem vocês de elegância e de boas maneiras? Por mais que seu bom marido trabalhe como um escravo, vocês vão morrer como têm vivido, num monte de estrume, e suas crianças na mesma. Bem, e daí? Respondeu a mais nova. Não nego que o nosso trabalho seja rude e grosseiro, mas por outro lado é seguro e não precisamos nos curvar diante de ninguém. Mas vocês, nas suas cidades, vivem rodeados de tentações. Hoje tudo corre bem, mas amanhã o diabo pode tentar o seu marido com a bebida, o jogo ou as mulheres. E tudo pode se arruinar. Essas coisas não acontecem com bastante frequência? Parron, o dono da casa, estava deitado perto da lareira e escutava a conversa das mulheres. É realmente assim, pensava ele. Ocupado como somos desde a infância, lavrando a mãe terra, não temos tempo para deixar qualquer bobagem entrar em nossas cabeças. Nosso único problema é que não temos terra o bastante. Se eu tivesse muita terra, não iria temer o próprio diabo. As mulheres terminaram o chá, conversaram sobre vestidos e depois limparam os utensílios do chá e se retiraram para dormir. Mas o diabo estava sentado atrás da lareira e ouvira tudo o que fora dito. Ele ficara satisfeito de que a esposa do camponês tivesse se gabado do marido, e que ele, por sua vez, havia dito que se tivesse muita terra, não temeria o próprio diabo. Muito bem, pensou o diabo. Vamos lutar um com o outro.
Te darei terra o bastante, e por meio dessa terra te colocarei em meu poder. Capítulo 2. Perto da aldeia vivia uma senhora, uma pequena proprietária de terras, que possuía um terreno de cerca de 120 hectares. Tinha mantido sempre com os camponeses excelentes relações, até o dia em que tomou como feitor um antigo soldado que se pôs a multar toda a gente. Por mais cuidado que Parrom tivesse, ora um cavalo lhe fugia para os campos de aveia da senhora, ora uma vaca ia para os jardins, ora seus bezerros andavam pelos prados, e ele sempre tinha que pagar uma multa. Parrom pagava, resmungava e, irritado, tratava mal a família. Durante todo o verão, o camponês teve conflitos com o feitor e só o alegrou a chegada do inverno, quando o gado tinha de ir para o estábulo. Embora lhes dava a ração de má vontade, ao menos estava livre de sustos. Durante o inverno, correu a notícia de que a senhora ia vender as terras e que o estalajadeiro estava se preparando para comprá-las. Toda a aldeia ficou alarmada. Bem, pensavam os camponeses, se o estalajadeiro comprar as terras, as multas serão maiores ainda. Todos nós dependemos dessa propriedade. Então os camponeses foram, em nome da comuna, pedir à senhora que não vendesse as terras ao estalajadeiro, porque estavam dispostos a pagar-lhe melhor. A senhora concordou e os camponeses reuniram-se para que o campo fosse comprado por todos e cultivado por todos. Eles se reuniram 2 vezes, mas o diabo semeava a discórdia e não chegaram a nenhuma combinação. Então decidiram comprar a terra individualmente, cada um de acordo com seus próprios meios. E a dama concordou com esse plano como concordara com o outro. Parrom ouviu dizer que um vizinho seu ia comprar 20 hectares e que a proprietária receberia metade em dinheiro e esperaria 1 ano pela outra metade. Sentiu inveja. Ora, vejam isto, pensou. A terra está sendo vendida e eu não consegui nenhuma? Falou depois à mulher. Outras pessoas estão comprando, disse ele. Vamos nós comprar também uns 10 hectares ou mais. A vida está se tornando impossível. O feitor está simplesmente nos matando com multas. A mulher concordou e consideraram sobre a maneira como poderiam conseguir comprá-la. Tinham uns 100 rublos em dinheiro. Venderam um potro e metade das abelhas. Meteram um filho a trabalhar, recebendo o salário adiantado, e pediram emprestado a um cunhado. E assim juntaram a metade da quantia da compra. Feito isto, Parrom escolheu um campo de uns 15 hectares com uma parte arborizada e foi até a senhora para tratarem do negócio. Chegaram a um acordo. Apertou a mão dela e o camponês pagou adiantado uma certa quantia. Depois foram à cidade, assinaram a escritura em que ficava estabelecido pagar à vista metade da quantia e entregar o restante dentro de 2 anos. Agora Parrom tinha sua própria terra. Pediu sementes emprestadas, semeou-as na terra que comprara. A colheita foi boa e dentro de 1 ano conseguiu pagar ao cunhado e à senhora. Tornou-se assim proprietário, lavrando e semeando a sua terra, fazendo feno na sua terra, cortando as suas árvores, alimentando o seu gado nos seus pastos. Sentia-se cheio de contentamento quando ia lavrar ou olhava para os trigais ou para os prados. A erva que ali crescia e as flores que ali desabrochavam pareciam-lhe diferentes de todas as outras. A princípio, parecera-lhe que a sua terra era igual a qualquer outra, mas agora parecia bem diferente. Capítulo 3. O contentamento de Parrom teria sido completo se os vizinhos não lhe atravessassem os campos e os prados. Falou-lhes muito delicadamente, mas os homens continuaram. Umas vezes eram os pastores da comuna que deixavam ir as vacas para suas pastagens. Outras vezes os cavalos que se soltavam à noite e iam para o meio do seu milho. Parrom enxotava-os, perdoava os donos e durante muito tempo não fez queixa de ninguém. Por fim perdeu a paciência e queixou-se ao tribunal do distrito. Bem sabia que era a falta de terra dos camponeses
e não qualquer má intenção que os fazia proceder daquele modo. Mas pensava: eu não posso continuar negligenciando isto, ou eles destruirão tudo o que eu tenho. Preciso lhes dar uma lição. Foi o que fez. Deu-lhes uma lição e depois outra, e 2 ou 3 camponeses foram multados. Após certo tempo, os vizinhos de Parrom tinham-lhe raiva, e era de propósito que colocavam o gado pelas terras. Houve mesmo um camponês que uma noite lhe cortou 5 limoeiros para lhes tirar a casca. Parrom passou pelo bosque e viu umas coisas brancas. Aproximou-se e viu os troncos sem casca, estendidos no chão. Quase ao lado estavam os cepos. Parrom, furioso, pensou: se ele tivesse apenas cortado um aqui e outro ali, já teria sido ruim. Mas o patife realmente cortou uma fila inteira. Se eu descobrisse quem fez isso, eu pegaria ele. Pôs-se a ver quem poderia ter sido. Finalmente disse consigo: deve ter sido o Simão. Ninguém mais ia fazer uma coisa destas. Deu uma volta pelas propriedades de Simão, mas não encontrou nada e só conseguiu zangar-se com o vizinho. Tinha, no entanto, a certeza que era ele e apresentou queixa. Simão foi chamado, julgado e, no final, absolvido, porque não havia provas. Parrom ficou ainda mais furioso e voltou-se contra os juízes. Os ladrões molham as mãos de vocês, disse ele. Se vocês fossem honestos, não deixariam o ladrão em liberdade. Então Parrom brigou com os juízes e com os vizinhos. Como resultado, ameaçaram de lhe queimar a casa. Embora Parrom tivesse mais terra do que antes, o seu lugar na comuna era muito pior do que antes. E foi por esta altura que surgiu um boato de que muitas pessoas estavam se mudando para outras terras. Não há necessidade de eu deixar minha terra, pensou Parrom. Mas se alguns dos outros deixarem a nossa aldeia, então haveria mais terra para nós. Eu mesmo tomaria suas terras e faria a minha ser um pouco maior. Eu poderia então viver mais à vontade, já que ainda estou muito apertado para me sentir confortável. Um dia, Parrom estava sentado em casa, quando um camponês que ia de viagem passou pela propriedade. Deu-lhe licença para passar ali a noite e durante o jantar puseram-se de conversa. Parrom perguntou-lhe de onde vinha e o forasteiro respondeu que de além do Volga, onde tinha estado a trabalhar. Uma palavra levou a outra e o homem passou a dizer que havia muita gente que estava se estabelecendo por aqueles lados. Contou como alguns dos lavradores da sua aldeia ali se estabeleciam. Tinham entrado na comuna e obtinham 75 hectares. A terra era tão boa, disse ele, que o centeio carecia à altura de um cavalo e era tão vasto que com meia dúzia de foiçadas se fazia um feixe. Havia um camponês, ele disse, que tinha chegado de mãos a abanar e possuía agora 6 cavalos e 2 vacas. O coração de Parrom se acendeu com desejo. Ele pensou: por que eu deveria sofrer neste buraco se noutra parte se pode viver tão bem? Vou vender minha terra e com o dinheiro vou começar a vida de novo. Aqui há muita gente e sempre há problemas. Mas primeiro vou eu mesmo saber como as coisas são ao certo. Pelos princípios do verão, preparou-se e partiu. Desceu o Volga de vapor até Samara. Depois andou a pé 90 léguas. Por fim chegou. Era exatamente o que o forasteiro tinha dito. Os camponeses tinham muita terra. Cada homem possuía os 75 hectares que a comuna lhe dera. E se tivesse dinheiro, podia comprar as terras que quisesse. A 3 rublos o hectare. Tendo descoberto tudo o que queria saber, Parrom voltou para casa no outono e começou a vender o que lhe pertencia. Vendeu a sua terra com lucro, vendeu a casa e o gado, saiu da comuna, esperou pela primavera e largou com a família para o novo assentamento. Capítulo 4. Logo que Parrom e sua família chegaram à nova residência, Parrom pediu que o admitissem na comuna de uma grande aldeia. Tratou com os anciões e deram-lhe os documentos necessários. Depois, concederam-lhe 5 partes da terra da comuna para ele e para os filhos, isto é, 375 hectares em campos diferentes
além do direito aos pastos comuns. Parrom construiu as casas que precisava e comprou gado. Só de terra da comuna tinha ele 3 vezes mais do que antes, e toda ela era excelente para o trigo. Estava incomparavelmente melhor, com terra de cultivo e de pastagem, e podia ter as cabeças de gado que quisesse. A princípio, enquanto durou o trabalho de se estabelecer, tudo satisfazia Parrom. Mas quando se habituou, começou a pensar que ainda não tinha bastante terra. No primeiro ano, semeou trigo na terra da comuna e obteve boa colheita. Queria continuar a semear trigo, mas a terra não chegava e a que já tinha não servia, porque naquela região era costume semear o trigo em terra virgem durante 1 ou 2 anos, depois deixar o campo em repouso até se cobrir de novo de ervas da pradaria. Havia muitos que desejavam estas terras e não havia o bastante para todos, o que provocava conflitos. Os que estavam em melhores situações queriam-nas para semear trigo, e os que eram pobres para as alugar a negociantes, de modo a terem dinheiro para pagar seus impostos. Parrom queria semear mais trigo e tomou uma terra de renda por 1 ano. Semeou muito, teve boa colheita, mas a terra era longe da aldeia e o trigo tinha que ser transportado por umas 3 léguas. Certo tempo depois, Parrom notou que alguns camponeses viviam em fazendas separadas e enriqueciam. Pensou consigo: se eu pudesse comprar terra livre e ter uma propriedade sobre ela, seria uma coisa completamente diferente, e então é que as coisas haviam de correr melhor. A questão de comprar terra livre preocupava-o sempre, mas continuou durante 3 anos a arrendar campos e a cultivar trigo. Os anos foram bons, as colheitas excelentes. Ele começou a ganhar mais dinheiro. Podia ter continuado a viver assim, mas sentia-se cansado de ter que arrendar terras de outros todos os anos e ainda por cima disputando-as. Mal aparecia uma terra boa, todos os camponeses se precipitavam para tomarem, de modo que ou se andava ligeiro ou se ficava sem nada. Ao 3º ano aconteceu que ele e um negociante arrendaram juntos a uns camponeses uma pastagem. Já a tinham arado quando se levantou qualquer disputa. Os camponeses foram para o tribunal e todo o trabalho se perdeu. Se fosse minha terra, pensou Parrom, eu seria independente e não me veria metido nestas complicações. Então Parrom começou a procurar terras que pudesse comprar. Encontrou um camponês que tinha adquirido uns 500 hectares, mas que por causa de dificuldades os queria vender barato. Parrom barganhou e pechinchou com o homem e assentaram por fim num preço de 1.500 rublos, parte em dinheiro e a outra metade a pagar depois. Tinham arrumado o negócio, quando se deteve na casa de Parrom um comerciante que queria forragem para os cavalos. Tomou chá com Parrom e travou-se conversa. O comerciante disse que voltava da terra dos Baquires, que era muito longe, e onde tinha comprado 5.000 hectares de terra por 1.000 rublos. Parrom fez-lhe mais perguntas e o negociante respondeu: basta fazer-nos amigos dos chefes. Dei-lhes coisas de 100 rublos, como vestidos de seda e tapetes, além de uma caixa de chá, e mandei distribuir vinho para quem o quisesse. E arranjei a terra por menos de 5 centavos por hectare. E, mostrando a Parrom as escrituras, acrescentou: a terra é perto de um rio, e toda a pradaria é solo virgem. Parrom continuou a interrogá-lo e o comerciante respondeu: há por lá mais terra do que aquela que se poderia percorrer num ano de caminhada, e toda ela pertence aos Baquires. São simples como cordeiros, e arranja-se a terra que se quiser, quase de graça. Bem, pensou Parrom, com os meus 1.000 rublos, posso arranjar 500 hectares e aguentar ainda por cima uma dívida? Na outra terra compro 10 vezes mais, e pelo mesmo dinheiro. Capítulo 5. Parrom perguntou como chegar ao local, e assim que o negociante o deixou, preparou-se para empreender a viagem. Deixou sua mulher a tomar conta da casa e ele partiu com o criado. Pararam numa cidade
e compraram uma caixa de chá, vinho e outros presentes, conforme o conselho do negociante. Foram andando sempre até que, já percorridas mais de 90 léguas, no 7º dia, chegaram ao lugar em que os baquires tinham levantado suas tendas. Era exatamente como o homem havia dito. Viviam nas estepes, junto de um rio, em tendas de feltro. Não lavravam a terra, nem comiam pão. O gado e os cavalos andavam em rebanhos pelos pastos da estepe. Os potros estavam amarrados atrás das tendas e 2 vezes por dia lhes levavam as éguas, ordenhavam-nas e do leite faziam cumis, leite fermentado. Eram as mulheres quem preparavam o cumis e faziam queijo. Quanto aos homens, passavam o seu tempo a beber cumis e chá, a comer carne de carneiro e a tocar gaitas de folhas. Eram fortes e alegres, e durante todo o verão nem pensavam em trabalhar. Eram bastante ignorantes, não sabiam falar russo, mas eram de boa natureza. Assim que viram Parrom, saíram das tendas e juntaram-se à volta do visitante. Um intérprete foi encontrado e Parrom disse-lhes que tinha vindo à procura de terra. Os baquires, segundo parecia, ficaram muito contentes. Levaram Parrom para uma das melhores tendas, onde o fizeram sentar, numas almofadas postas sobre um tapete. Sentando-se eles também à volta. Deram-lhe chá e cumis. Mataram um carneiro para a refeição. Parrom tirou os presentes de seu carrinho, distribuiu-os pelos baquires e dividiu também o chá. Os baquires ficaram encantados. Conversaram muito uns com os outros e depois disseram ao intérprete que traduzisse. O que eles querem contar a você, disse o intérprete, é que gostaram de você e que é nosso costume fazermos tudo o que podemos para agradar aos hóspedes e lhes pagar os presentes. Você nos deu presentes. Tens que dizer agora o que mais lhe agrada de tudo o que possuímos, para que possamos entregar a você. O que mais me agrada aqui, respondeu Parrom, é a sua terra. A nossa está cheia de gente e o solo já está exausto. Vocês têm muita terra e ela é boa. Nunca vi coisa assim. O intérprete traduziu. Os baquires conversaram entre si por um tempo, sem que Parrom compreendesse o que diziam. Mas percebeu que estavam muito animados e viu que gritavam e riam. Depois se calaram e olharam para Parrom enquanto o intérprete dizia. O que eles me mandaram dizer é que, em troca dos seus presentes, eles de bom grado lhe darão tanta terra quanto você quiser. É só apontá-la com a mão. Os baquires puseram-se outra vez a falar e discutiram. Parrom perguntou o motivo da discussão e o intérprete respondeu que uns eram da opinião que não deviam resolver nada na ausência do chefe, enquanto outros achavam que não havia necessidade de esperarem pelo seu retorno. Capítulo 6. Enquanto os baquires discutiam, entrou um homem com um chapéu de pele de raposa. Todos se levantaram em silêncio e o intérprete disse: "Este é o nosso chefe." Parrom foi logo buscar o melhor vestuário e 5 quilos de chá e ofereceu tudo ao chefe. O chefe aceitou, sentou-se no lugar de honra e os baquires começaram a contar-lhe qualquer coisa. O chefe escutou, depois fez um sinal com a cabeça para que se calassem e, dirigindo-se a Parrom, disse-lhe em russo: "Está bem, escolha qualquer pedaço de terra que você goste. Há bastante por aí." "A que eu quiser?" pensou Parrom. "Como é isso possível? Tenho que fazer uma escritura para que não voltem atrás com a palavra." "Muito obrigado pelas suas boas palavras," disse em voz alta. "Os senhores têm muita terra. E eu só quero uma parte, mas que seja minha. Podiam talvez medi-la e entregá-la? Vida e morte estão nas mãos de Deus. Os senhores que são bons, dão-me, mas os seus filhos poderiam querer tirar-me." "Você está certo," disse o chefe. "Nós vamos fazer isso para você." "Ouvi dizer que um negociante esteve aqui," continuou Parrom, "e que os senhores lhe deram umas terras com os papéis assinados. Eu gostaria de fazer da mesma maneira." O chefe compreendeu. "Sim," respondeu ele, "isso pode ser feito com bastante facilidade e nós iremos para a cidade com você e teremos a escritura devidamente selada." "E o preço?" perguntou Parrom.
O nosso preço é sempre o mesmo, 1000 rublos por dia. Parrom não entendeu. Por dia? Que medida é essa? Quantos hectares? Não sabemos como calcular isso, disse o chefe. Vendemos pelo dia. Fica a pertencer-te toda a terra a que puderes dar a volta a pé num dia. E são 1000 rublos por dia. Parrom ficou surpreendido. Mas em um dia você pode contornar uma grande extensão de terra, disse ele. O chefe riu-se. Pois será toda sua, disse ele, com uma condição. Se você não retornar no mesmo dia para o lugar de onde começou, perde o dinheiro. Mas como posso marcar o caminho que passei? Vamos a qualquer lugar que você gostar e ali ficamos. Você começa a andar daquele ponto com uma pá. Onde achar necessário, fará um sinal. A cada volta cave um buraco e empilhe os torrões. Depois nós vamos com um arado de buraco em buraco. Você pode dar a volta que quiser, mas antes do sol se pôr, tem que voltar ao lugar que iniciou. Toda a terra que rodear será sua. Parrom ficou encantado e decidiu-se partir na manhã seguinte. Falaram ainda um bocado. Depois beberam mais cumes, comeram mais da carne de carneiro, tomaram mais chá. Em seguida caiu a noite. Deram a Parrom uma cama de penas e os baquires dispersaram-se. Depois de terem combinado reunir-se ao romper da madrugada e cavalgar antes que o sol nascesse para o local designado. Capítulo 7. Parrom estava deitado, mas não conseguia dormir. Ele pensava na terra. Que bom bocado vou marcar, pensava ele. Eu posso fazer facilmente 10 léguas por dia. Os dias são compridos e dentro de 10 léguas, quanta terra! Vendo-a pior ou arrendo-a a camponeses e faço o cultivo na melhor. Compro 2 juntas e arranjo 2 trabalhadores. Ponho aí 60 hectares para o campo, o resto para pastagens. Ficou acordado toda a noite e só cochilou pela madrugada. Mal fechar os olhos, teve um sonho. Sonhou que estava deitado na tenda e que ouvia fora uma espécie de risada. Pôs-se a pensar o que seria e resolveu sair. Viu então o chefe dos baquires a rir-se como um doido, com as mãos na barriga. Parrom aproximou-se e perguntou: "Do que você está rindo?" Mas viu que já não era mais o chefe. Era o comerciante que tinha ido à sua casa e lhe falara da terra. Parrom ia perguntar-lhe: "Está aqui há muito?" Quando viu, já não era mais o negociante. Era o camponês que regressava do Volga. Já não era mais o camponês, era o próprio diabo, com cascos e chifres, sentado lá, rindo, e diante dele estava um homem descalço, deitado no chão, com calças e uma camisa. E Parrom sonhou que olhava mais atentamente para ver que homem era aquele ali deitado e viu que estava morto e que era ele próprio. Acordou cheio de horror. Que coisas a gente vai sonhar, pensou ele. Olhou em volta e viu pela abertura da tenda que a manhã rompia. É hora de acordá-los, pensou ele. Já deveríamos estar começando. Levantou-se. Acordou o criado, que estava a dormir no carrinho, e mandou-o se vestir. Depois foi chamar os baquires. É hora de ir para a estepe, para medir a terra, disse ele. Os baquires levantaram-se, juntaram-se e o chefe apareceu também. Depois beberam cumes e ofereceram chá a Parrom. Mas ele não quis esperar mais. Se querem ir, vamos, já é hora, disse ele. Capítulo 8. Os baquires aprontaram-se e partiram. Alguns montados em cavalos, outros em carroça. Parrom ia na sua pequena carroça com o criado e uma pá. Quando chegaram à estepe, já se via no céu o rosado da aurora. Subiram numa elevação que os baquires chamam de Chica e, desembarcando das carroças e dos cavalos, juntaram-se no local. O chefe veio falar com Parrom e, estendendo o braço para a planície, disse: "Olha para isto. Tudo isso, até onde seus olhos podem alcançar, é nosso. Pode ficar com qualquer parte que você goste." Os olhos de Parrom brilhavam. Todo o lugar era solo virgem, tão plano como a palma da mão, tão negro quanto a semente de papoula, e as diferentes espécies de erva cresciam à altura do peito. O chefe tirou o chapéu de pele de raposa, colocou-o no chão e disse: "O sinal é este. Parta daqui e volte aqui.
É tua toda a terra que der a volta. Parrom pegou seu dinheiro e colocou no chapéu. Depois tirou o casaco e ficou de colete. Desafivelou o cinto e ajustou-o logo por baixo do estômago. Pôs um pequeno saco de pão ao peito. Amarrou um cantil de água ao cinto. Puxou o topo de suas botas. Pediu a pá ao criado e estava pronto para começar. Considerou por alguns momentos sobre o caminho que havia de tomar, mas era uma tentação por toda parte. Não faz mal, concluiu ele. Vou para o sol nascente. Voltou-se para leste. Espreguiçou-se e esperou que o sol aparecesse acima do horizonte. Não há tempo a perder, pensou ele, e é mais fácil andar enquanto ainda está fresco. Mal apareceram os primeiros raios de sol, Parrom desceu a estepe, de pá ao ombro. Nem ia devagar nem depressa. Ao fim de 1 quilômetro, parou. Fez um buraco e pôs os torrões uns sobre os outros para torná-lo mais visível. Depois continuou e, como ia aquecendo o corpo, apressou o passo. Ao fim de um certo tempo, fez outro buraco. Parrom olhou para trás. A colina estava distintamente iluminada pelo sol e viam-se os baquires e os aros cintilantes das rodas. Parrom calculou que teria andado 1 légua. Como o calor apertava, tirou o colete, o colocou ao ombro e continuou a caminhar. Estava se tornando muito quente. Olhou para o sol e viu que era hora de pensar no café da manhã. O primeiro turno está feito, mas posso ainda fazer mais 4, porque é cedo para voltar. O que preciso é tirar as botas, disse para si mesmo. Sentou-se, tirou as botas, pendurou-as ao cinto e continuou. Agora andava à vontade. Mais 1 légua, pensou ele. Depois viro para a esquerda. O local é tão bom que seria uma pena perdê-lo. Quanto mais se anda, melhor a terra parece. Seguiu em frente durante algum tempo e, quando olhou em volta, viu que mal se enxergava a colina e que os baquires pareciam formiguinhas, e havia qualquer coisa que brilhava. Ah, pensou Parrom, já andei bastante para este lado, é hora de virar. Além disso, estou suando e com muita sede. Parou, cavou um grande buraco e amontoou os torrões. Depois desamarrou o cantil, sorveu um gole e virou à esquerda. Foi andando, andando sempre. A relva era alta, o sol muito quente. Parrom começou a sentir-se cansado. Olhou para o sol e viu que era meio-dia. Bem, pensou ele, preciso descansar. Sentou-se, comeu um pouco de pão, bebeu um pouco de água, mas não se deitou, com medo de adormecer. Depois de estar sentado uns momentos, levantou-se e continuou. A princípio andava com facilidade. A comida tinha lhe dado forças, mas o calor aumentava. Sentia sono, apesar de tudo. Continuava e repetia consigo: 1 hora para sofrer, 1 vida para viver. Andou muito tempo na mesma direção e estava para rodar à esquerda quando viu um local úmido. Seria uma pena deixar isso de fora. O linho deve dar-se bem aqui. Deu uma volta, cavou um buraco e olhou para a colina. Com o calor, o ar se tornava nebuloso e a colina tremia também, mal se vendo o povo da colina. Ah, pensou Parrom, os outros lados ficaram muito grandes, tenho que fazer este mais curto, e pôs-se a andar mais depressa. Olhou para o sol. Estava quase a meio caminho do horizonte e não tinha ainda andado 3 quilômetros do lado novo, e ainda lhe faltavam 3 léguas para a colina. Bem, pensou ele, não me fica a terra quadrada, mas agora tenho que voltar em linha reta. Poderia ir longe demais e assim já tenho uma grande quantidade de terra. Então Parrom abriu um buraco apressadamente e partiu em direção à colina. Capítulo 9. Parrom ia direto para a colina, mas caminhava com dificuldade. Estava tonto de calor. Os pés descalços estavam cortados e moídos e as pernas fraquejavam. Ansiava por descansar, mas era impossível fazê-lo se queria chegar antes do pôr do sol. O sol não espera por ninguém e cada vez ia mais baixo. Oh céus, pensou, se eu não tivesse cometido tantos erros, e se eu chegar tarde demais? Olhou para a colina e para o sol. Ainda estava longe do seu objetivo e o sol perto do horizonte. Continuou a andar, era muito custoso, mas cada vez andava mais depressa. Acelerou o passo, mas estava longe ainda. Começou a correr. Atirou fora o casaco, as botas, o cantil, o chapéu e manteve somente a pá, a que se apoiava de quando em quando. O que devo fazer? Pensou novamente. Abrangi demais e perdi tudo.
Já não chego antes do sol se pôr. E esse medo o deixou ainda mais sem fôlego. Parrom continuava a correr, mas a transpiração colava-lhe ao corpo as calças e a camisa. Tinha a boca seca e o peito arquejava como um fole de ferreiro. O coração batia que nem um martelo e as pernas quase nem pareciam dele. Parrom sentia-se aterrorizado com a ideia de morrer de fadiga. Apesar do medo da morte, não podia parar. Se depois de ter corrido tudo isso parasse agora, me chamariam de idiota. E corria mais e mais, e já estava mais próximo, e já ouvia os baquíris a gritar. Os gritos lhe faziam inflamar o coração. Reuniu as últimas forças e continuou correndo. O sol já estava perto do horizonte, e envolvido na névoa, parecia enorme e vermelho como sangue. Agora sim estava prestes a se pôr. O sol já estava muito baixo, mas ele também estava perto da meta. Parrom podia ver os baquíris na colina, a agitarem os braços para que se apressasse. Podia ver o chapéu de pele no chão, com o dinheiro em cima, e o chefe sentado e com as mãos nos flancos. Parrom lembrou-se do sonho. Há muita terra, pensou, mas permitirá Deus que eu viva nela? Perdi a vida, perdi a vida. Nunca alcançarei aquele ponto. Parrom olhou para o sol, que já tinha atingido o horizonte. Um lado já tinha desaparecido. Com toda a sua força restante, atirou-se para a frente, com o corpo tão inclinado que as pernas mal podiam conservar o equilíbrio. Ao chegar à colina, tudo escureceu. Ele olhou para cima, o sol pusera-se. Deu um grito. Todo o meu trabalho em vão. E estava prestes a parar quando ouviu os brados dos baquíris e se lembrou de que eles ainda viam o sol, lá de cima da colina. Respirou longamente e correu pela colina. Ainda estava claro lá. Parrom alcançou o topo e lá estava, o chapéu e o chefe a rir-se com as mãos na barriga. Novamente Parrom lembrou-se do sonho e soltou um grito. As pernas falharam. E foi com as mãos que agarrou o chapéu. Ah, que grande homem! Gritou o chefe. Ele ganhou muita terra. O criado de Parrom veio correndo e tentou levantá-lo, mas viu que o sangue estava fluindo de sua boca. Parrom estava morto. Os baquíris davam estalos com a língua para mostrar a pena que sentiam. O criado pegou a pá, fez uma cova em que coubesse Parrom e o enterrou nela. 6 pés da cabeça até seus calcanhares era tudo o que ele precisava.